Panorama de mercado chegando aqui na sua tela para falar com você sobre comercialização, grãos, panorama de mercado internacional e nacional. E, como sempre, a gente conta com parcerias importantes aqui na Coopermota, nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. Olá, Juliano, bom dia. Olá, Vanessa, bom dia, boa tarde aos todos os nossos cooperados e clientes que nos assistem, né, para mais uma semana de notícias sobre o mercado agrícola aí. É isso aí. E para compor a nossa tela aqui, a gente convoca também para esse momento a nossa parceira da Stonex, Duda. Olá, Duda. Olá, Vanessa, bom dia, Juliano, bom dia, cooperados. É isso daí. Vamos já atualizar aqui as informações para os nossos cooperados, começando então ainda com as questões das tarifas do Trump, né? O Brasil ainda continua sendo uma origem mais barata para a China. O que a gente pode dizer sobre isso, Duda? Exatamente, a gente está tendo aí uma semana bem movimentada, com aumento de tarifas entre Estados Unidos e China e o adiamento aí por mais 90 dias para as tarifas para alguns outros países. No entanto, quando a gente fala de soja, o Brasil ele continua sendo aí a origem mais barata para a China nesse momento, apesar da China continuar comprando aí soja norte-americana até o exato momento. Tudo pode mudar, é um mercado de muita volatilidade. Nós tivemos aí na semana passada um recuo significativo nas commodities, tanto soja como os complexos também em milho, e nessa semana nós já estamos tendo aí uma correção dessa queda que nós tivemos. No entanto, ainda é muito incerto da gente estar falando aí de cenários mais futuros, digamos assim, para o mercado de soja. E isso pode influenciar de alguma forma aqui para a gente, Juliano? Vanessa, pode sim, né? Pode ser benéfico para nós em relação a essa retaliação, re-retaliação da China perante os Estados Unidos, né? Sim. E pode ser benéfico para nós, nossa soja passa a ser atrativa, a China demanda de consumo de soja e o Brasil passa a ser competitivo em relação a preço. No mercado doméstico, a gente notou aqui uma leve alta dos preços de soja no decorrer da semana. Como a Duda disse, na semana anterior houve quedas expressivas da tela de Chicago, onde o prêmio veio e regulou esse preço, mantendo estável. Nessa semana, a gente notou uma leve alta, dito isso pela recuperação da tela de Chicago e também pelo dólar. Nós tivemos uma variação grande de dólar nessa semana, no início da semana aí na casa dos 5,90, 5,91, no meio da semana aí chegando a 5,99, quase 6, depois 5,84, ontem subiu e baixou de novo, fechou na casa dos 5,89, 5,90 aproximadamente aí. Então assim, é um mercado, ele está muito instável por questões das tarifas, questões políticas, questões de estratégia a nível de mundo aí de negociação. Para o nosso agricultor aqui, a gente esperava, e ele também esperava preços melhores, né? Porém, os compradores, as trades que compram a soja e levam embora, exportam, elas sabem que 30/4, final de mês 3 e final de mês 4, é onde os agricultores fazem os pagamentos de contas, é onde as cooperativas e as distribuições pagam também os seus fornecedores. Então, eles acabam usando o prêmio para regular esse preço. Quando o Chicago sobe demais, eles tiram um pouco no prêmio. Quando o Chicago cai muito, eles aumentam o prêmio. E aí tem o fator câmbio que tempera isso ou apimenta ainda mais essa salada toda aí, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. E aí a gente partindo então agora para a questão do relatório que foi anunciado ontem, Duda, os estoques de soja dos Estados Unidos foram reduzidos, né? Exatamente. Ontem nós tivemos aí a divulgação do relatório do USDA e ele trouxe uma diminuição dos estoques nos Estados Unidos, mais precisamente ligado à questão do óleo de soja, o que acaba restringindo mais a oferta interna de soja nos Estados Unidos. Isso seria um motivo até mesmo de impacto nos preços de Chicago para mais alto, né, um cenário mais altista. No entanto, não é algo que a gente prevê, porque o Brasil está entrando agora com as exportações, o volume maior está chegando agora nos portos para escoar essa exportação de soja. Então, nós temos aí uma tendência mais baixista. No entanto, a gente não pode fazer afirmações concretas diante desse cenário tão volátil e tão incerto que a gente está tendo no mercado agora frente a essas tarifas.
Uhum. E aí a questão agora da finalização da nossa colheita mexe com alguma coisa dos estoques aqui no Brasil? O relatório do USDA de ontem, né, ele reduz mesmo os estoques dos Estados Unidos, os Estados Unidos reduz a área de plantado de soja, mas ele também informa um relatório de produtividade brasileira robusto, né? 169 milhões de toneladas do Brasil, e é uma baita safra, né? A Conab também soltou um relatório um pouco mais cautelosa, um pouco mais tímida, quase 168 milhões de toneladas, 167, uns quebrados ali. Então, isso tudo acaba cooperando, né, para que a América do Sul, a Argentina vai ter uma oportunidade boa também, já esperado. Isso faz com que o volume que vai diminuir nos Estados Unidos talvez não reflita tanto em questões de preço aqui para nós, pensando única e exclusivamente na relação de estoque de produtividade dos Estados Unidos, né, de estoque dos Estados Unidos, e a relação de produtividade aqui no Brasil. Então a gente não viu isso ser um impacto forte aqui para nós neste momento. O que chama atenção também no relatório que ele trouxe para nós é a demanda alta de óleos. Eles possuem uma expectativa de alta demanda de óleos para todo tipo de óleo de soja, óleo de palma principalmente, né? Então isso pode ser benéfico para nós em relação de a margem de esmagamento, né, de farelo e óleo para poder exportar esse óleo. Maravilha. Aí a gente passa então agora para avaliar o nosso milho, falando ainda também do relatório lá do USDA, que aí ele aponta uma redução mundial do estoque de milho, né, Duda? Exatamente. Essa redução no estoque mundial, ela está ligada diretamente ao aumento das exportações dos Estados Unidos, algo que já era previsto pelo mercado. Afinal, essas tarifas elas não estão agindo diretamente no mercado de milho nesse momento. Afinal, o Trump ele não falou nada em relação ao México, que é o maior importador de milho dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos continuam exportando bastante milho, afinal é o único país nesse momento que tem um volume maior aí para exportação e no momento também é a origem mais barata. Então isso acaba trazendo aí os olhares para esse relatório em torno desse aumento das exportações dos Estados Unidos e trazendo também um mercado um pouco mais forte para os próximos meses com esses números que foram divulgados ontem. E os nossos o milho aqui no Brasil, né, Juliano, já está praticamente todo plantado. Como é que a gente avalia o estoque aqui no Brasil? Para nós aqui, na nossa região, o milho de segunda safra já está todo semeado, né, emergido aí, a lavoura ela vem performando bem. Não está chovendo da forma que nós gostaríamos, que o agricultor gostaria, mas a chuva ela acaba acontecendo hora em um lugar, hora em outro lugar. As lavouras estão em condições normais, vamos dizer assim, né, regulares. Lógico que se tivesse ocorrido maiores volumes de chuva, seria melhor ainda. Mas a previsão para o mês de maio, que é o mês crítico para nós aqui, ela é boa, né, para índice pluviométrico. Então a gente acredita que vai ser uma safra boa. Em relação aos estoques reduzidos dos Estados Unidos, ele acaba impactando sim em relação ao preço de Chicago, né? Mas aqui no Brasil a gente nota que vem ao longo da semana B3 vem tendo leves quedas, com exceção no dia de ontem que teve uma pequena alta, né? Você nota que os compradores, os grandes compradores internos, ele recuou, ele se abasteceu em certo momento e ele recuou a compra nessa última semana. Então, por mais que a gente tenha notado alguns dias B3 subindo, você vê que no físico, na negociação mesmo, os compradores retraíram porque eles estão estocados. Por que isso? Ele já está de olho na safra que está vindo, a safra que está percorrendo aí, principalmente no Centro-Oeste, que nós vamos falar um pouco mais adiante, mas a gente notou, né, esse recuo dele nessa última semana e por isso que o preço vem gradativamente tendo leves quedas aí diariamente, com exceção de ontem, né, esses últimos dias aí que teve uma pequena alta na B3, mas isso não refletiu no milho físico. Uhum.
A gente está aí avaliando a questão, ainda puxando isso que você falou da questão do clima, e a gente tem ainda alguma previsão de chuva para a nossa região aqui em maio, né? Então, como diz o nosso Marco Antônio, meteorologista, então a gente está prevendo boas circunstâncias. E aí, Duda, a gente então cria uma expectativa de boas produtividade, principalmente pelo clima lá na região do Centro-Oeste, né? Exatamente, né? O clima lá para a região do Centro-Oeste traz boas perspectivas para esses próximos 15 dias. No entanto, não é algo que a gente pode cravar de fato que vai ser bom. A gente precisa esperar esses 10 dias à frente aí. Muitas áreas estão passando pela fase de pendoamento, que é uma fase bem importante para enchimento de grãos e precisa vir chuva. Então, depois desses 10 dias, nós teremos números mais concretos em relação à produção e produtividade. A gente está torcendo para que seja uma boa produtividade mesmo, para que nós tenhamos uma produção robusta aí. Afinal, com tudo que está acontecendo no cenário internacional, talvez nós precisemos ainda mais do milho brasileiro no segundo semestre. É isso aí. Aí você estava puxando já isso, né, Juliano, nessa questão do clima do Centro-Oeste, como que é a nossa avaliação? Como a região maior produtora de milho é no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, e o clima vem performando bem lá nessas regiões, a gente passou ali, eles plantam um pouco antes do que nós aqui, passaram um período de estiagem no início, e o milho no estágio vegetativo ele aguenta a parte do estresse hídrico, e agora esse momento para eles lá é crucial para que tenha uma formação, um pendoamento, um enchimento de grão, que vai ser decisivo aí para a produção naquela região. E eles são os maiores produtores a nível de Brasil, os mais expressivos, e isso acaba impactando direto no preço. Neste momento, como a Duda falou, ainda é cedo para a gente avaliar, a gente tem que aguardar essas chuvas, mas esse clima que melhorou nessas regiões cria uma expectativa de boas produtividades, de uma safra aí muito boa para milho também. Há alguns analistas que dizem que é a melhor safrinha, né, segunda safra aí do Mato Grosso, melhor que o ano passado, se continuar do jeito que está lá. Maravilha, que assim seja, né? Exato. É isso aí. Então, com isso, a gente encerra, com boas notícias aqui, com boas previsões, a gente encerra o nosso panorama de mercado de hoje e a gente volta na semana que vem com mais informações. Já chegando na Páscoa também, né? Nós vamos estar aí nas proximidades. Então, a gente volta para falar com vocês aí mais uma vez na semana que vem com mais informações de mercado. Um abraço a todos e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.